o Jones Matos com o quadro mais esperado de todas as segundas-feiras. E quem está do seu lado? É deputado também? Mas esse não tem processo, Tem não, né? Eu acredito que não. Fique tranquilo. A equipe está levantando, Deputado, tudo bem? Fala, Messias do Povo. Prazer receber você aqui, Satisfação, minha gente. Tamo junto. Muito boa tarde, deputado Jefferson Rodrigues, deputado do Republicanos, que está aí com um problemão, viu, Messias? Tem um problemão? Rapaz, como é coisa complicada, viu? Mas só rapidamente, você falou do TRE, você sabe por que está acontecendo o tumulto lá na T1? Sim. É porque deixam tudo para a última hora. A gente vem falando, vamos lá, vamos regularizar o título, os jovens, os adolescentes que vão completar 16 anos até o dia 2, podem tirar até quarta-feira, mas lá já está organizado lá, tem uma estrutura muito boa, a nova sede saiu lá da T7, foi lá para a T1, mas vai ser tumultuado como todas as vezes nas vésperas do fechamento, do encerramento do prazo. Então, você vai ter muita dificuldade para tirar o título, quem deixou para a última hora lá. Eu até lembrar os jovens aí, né? Porque o jovem é extremamente importante. Todo mundo é importante, mas eu acho que a construção do amanhã ela é feita pelos jovens, né? Votar é importante. Com certeza. Escolher com responsabilidade. Esse negócio de eu vou anular voto não é dado ao direito daqueles que se opõem, né? Aliás, daqueles que não comparecem, não é dado o direito de se opor. Então, dê a sua opinião, vote, escolha um deputado estadual, um deputado federal, o Senado. A democracia é feita assim, não adianta ficar reclamando. Tá? Eu prefiro votar e estar perto dos caras, até para reclamar e para saber o que falar, do que não votar, né, Jones? Muito bem. Vamos começar nosso papo aqui com o deputado Jefferson Rodrigues, dos Republicanos. Eles estão com uma questão aí, os Republicanos, que é o partido do prefeito. Lembra-se que agora o partido tem a prefeitura de Goiânia, com a morte do Maguito, assumiu o Rogério Cruz e é do Republicanos. O Jefferson Rodrigues é deputado estadual e presidente do diretório municipal aqui da capital. E é também fiscal do povo lá na nossa concorrente, lá na Record. Ele faz lá a defesa do consumidor. Patrulha do consumidor. Quase apanhou esses dias. Foi verdade. Quase caiu no pau. Agora, coragem, viu? Tem que ter. Foi abrir o portão assim, desse jeito. Tem que ser, tem que ir pra cima. É uma espécie de Celso Russomano. Exatamente. Vamos pra cima. Deputado, Diga. a filiação, hoje vocês vão ter uma reunião para poder tentar entrar num consenso. Isso. Foi filiado aí pelo presidente estadual do partido, o deputado federal João Campos. Sim. Segundo informação, tanto do prefeito, o senhor também teve aí uma certa divergência com relação a isso, na calada da noite, ou seja, no último dia de encaminhar as listas para a Justiça Eleitoral. Nem foi dado publicidade à filiação do empresário, ex-deputado federal, Sandro Mabel, que todos nós conhecemos, a sua, digamos assim, inclusive a sua rivalidade e a sua crítica ferrenha ao governador do estado, né? O Republicanos, de que lado vai estar nesse processo dessa eleição? O partido vai ter candidatura própria? O Sandro Mabel é persona non grata no Republicanos, na sua avaliação? Meu amigo, de forma alguma. Nós conhecemos o Sandro Mabel, eu particularmente tenho um ótimo relacionamento com o Sandro Mabel, como praticamente, eu não vejo alguém que não tenha um bom relacionamento, mas é uma pessoa que tem um staff, que tem uma credibilidade, que tem um histórico e como figura daquilo que ele já foi e da experiência que ele tem, naturalmente E essas pessoas vieram para o projeto do Republicanos por uma credibilidade, por uma confiança, por acreditar no partido, pelo presidente Marcos Pereira, pelo presidente João Campos, né, pelas figuras das pessoas que estão hoje à frente do partido. Então foi algo estranho, de surpresa. Eu, particularmente, fiquei sabendo do Sandro, da filiação do Sandro, pelo Jornal Popular. O prefeito, da mesma forma, os quadros de pré-candidatos a deputados federais, do mesmo jeito. Todos ficamos sabendo pelo jornal. E não fica bom assim um grupo que preza unidade, que preza lealdade, que preza confiança e credibilidade, saber assim pelo jornal. Foi uma surpresa. O João Campos afirmou na Sagres, ele disse o seguinte, afirma que o Rogério Cruz, que o apoio, né, ao Rogério Cruz ao quadro não reflete a decisão dos Republicanos. Já foi tomada uma decisão do diretório estadual ou só da executiva em relação a essa questão? Porque a gente entende essa relação administrativa dos prefeitos com o governador do estado. Sempre foi assim essa discussão. Agora, como é que
a gente vai entender isso? Porque se não houve a decisão, o João Campos não está tentando levar essa aliança para um outro campo, talvez o do Gustavo Mendanha? Não é essa estratégia? Pode até ser feita essa estratégia, mas tudo tem que ser combinado primeiro. Tem que ter o diálogo. Porque muitas pessoas às vezes chegam em mim e falam para mim, não, mas você, algumas pessoas estão pensando que o Sandro vai vir de candidato a deputado federal, é pequeno para ele não vai vir de candidato a deputado federal. Ok, mas para trazer uma confiança e uma tranquilidade no coração dos candidatos a deputados federais. Nós temos hoje candidatos a deputados federais que eles... Ficou muito fácil, nós fazemos a melhor chapa de deputado federal do Estado, na última hora ele vem querendo pegar uma vaga nossa. Quer dizer, uma questão que nós, os candidatos a deputados, os pré-candidatos a deputado federal, que acreditaram no projeto do Republicanos, que talvez em outros partidos ia ter até uma estrutura maior, mas não ia ter a viabilidade de uma eleição mais segura como vai ter no Republicano. Mas, veja bem, deputado, o presidente do partido, João Campos, é pré-candidato ao Senado. Se ele não se viabiliza na chapa do governador, qual é o caminho natural hoje, dentro dessa perspectiva e dessas composições bolsonaristas que tem em Goiás? O Gustavo não seria essa alternativa para ele ser candidato lá? E o Sandro Mabel, nós sabemos que é muito ligado ao Gustavo Mendanha. Não, eu vou dizer. Fala aí, fala. O Mabel foi para lá para ser um braço do Gustavo Mendanha. Aquele dia, lá na rádio... Na entrevista com o Gustavo. Estávamos entrevistando o Gustavo, conversa vai, conversa vem, ele ligou pro Gustavo na hora. Tal, não sei o quê, coisa... Uma coincidência. O Gustavo tentou tirar, não deixar a gente ver, mas eu vi, Gustavo. Era ele que estava no telefone com você. Então o Sandro lá no Republicano, senhores, é um braço de deputado federal, aonde os pré-candidatos a deputado, e eu vejo que o deputado, o nosso próximo senador João Campos, tem essa sensibilidade. Ele é 5 vezes deputado federal, que tem respeito, que tem confiança, que tem credibilidade em todo o estado de Goiás, tem também essa confiança nossa, nós confiamos nele e acreditamos que esses nomes que vieram para os republicanos, que dá aí naturalmente mais ou menos 500 mil votos para federal, que estarão esses 500 mil votos com o senador João Campos, onde ele desejar, aí nós estaremos junto com ele, mas ele tem também, em contrapartida, esses 500 mil votos, eles sabem, Campos, que ele irá fazer o melhor para a chapa de federal, está trabalhando para ele, e naturalmente um companheiro luta em favor de outro companheiro. Agora, em relação para que lado vou, norte, sul, leste, oeste, o nosso... Não decidiu ainda. Não decidiu ainda. E o próprio deputado federal João Campos deu liberdade para os pré-candidatos a deputados federais escolher o melhor caminho a nível de governo que eles queiram caminhar. A liberar. A liberar. Por exemplo, nós sabemos que existem na chapa candidatos que vieram, mas falaram o seguinte: nós vamos caminhar com o Gustavo. Ok, João? Ok. Nós vamos caminhar com o governador Ronaldo Caiado. Ok, João? Ok. E em cima desta palavra, desta confiança, se formou um grupo forte e esse grupo acredita no João e sabemos que ele irá fazer o melhor para a chapa, para esses homens e mulheres que confiaram no nome dele. Vou te fazer uma pergunta olhando dentro dos teus olhos e não aceito mais ou menos. Pode falar. Não seja político, seja o pastor que chegou onde chegou. Você não chegou onde você chegou à toa. Aqueles que te criticam é porque muitas vezes queriam ser você. É verdade. E ninguém chega onde você chegou à toa, não. É verdade. Tem que ter sangue nos olhos e faca no dente. Gustavo Mendanha ou Ronaldo Caiado? Eu vou estar acompanhando o governador Ronaldo Caiado. É o que seu coração pede? É o que meu coração pede. Pronto. E é que a liberdade que o governador, que o João Campos deu para cada candidato a deputado de Goiás. Não está. Se o Sandro Mabel ficar, o que acontece? Infelizmente, se tivesse falado antes, mas se o João ficar, eu presumo... Se o Mabel ficar... Se o Mabel ficar, eu presumo que alguns candidatos a deputado federal pelos republicanos, eles vão... Entendi. Entendeu? Entendi. É uma situação.
Mas a gente acredita muito na liderança do senador João Campos, do próximo senador, e nós, os pré-candidatos a deputado, que ele não vai decepcionar essa turma que tanto acredita no nome dele. João Campos, em outras palavras, isso é um recado, viu, filho? Política tem esses recados velados. Nós acreditamos no senhor e nós sabemos que o senhor não vai fazer isso. Eu acho que ele é candidato ao Senado e ele trabalha para isso. João Campos. Está tentando se viabilizar. Né? Então, assim, ele vai num determinado momento, de repente... E se ele não for candidato a senador, for deputado federal e o candidato a senador for o Sandro Mabel? Ele não tem como mais recuar para federal, ele já... se comprometeu. Ele rodou o estado inteiro e abriu mão disso, as bases que ele já tinha, liberou. Já pois é. Olha, você é o candidato. Ele não passou as bases, porque nós temos, a nível evangélico, que ele é um pastor da Assembleia de Deus. São diferentes. Temos isso, então, poucas bases foram passadas em relação a isso, mas ele passou para candidatos do Republicanos que têm o mesmo segmento Deputado, que ele. O senhor tem uma influência muito grande aqui na Prefeitura de Goiânia. O senhor considera hoje o prefeito Rogério Cruz um bom cabo eleitoral? Acredito sim. Acredito que, é claro, as pessoas muitas vezes podem até, numa continuidade de um plano de governo, ter os seus momentos bons, ter os seus momentos ruins, mas tudo com a intenção de acertar. E o Rogério, essa intenção, essa disposição, essa garra que ele tem, você vê que ele está dioturnamente acordado, trabalhando, lutando, indo para Brasília, buscando recursos para investimentos aqui em Goiânia. Sabemos que ele já foi só num dos investimentos que ele trouxe, foi da Metrobus, vai estar vindo para Goiânia, mais de 1 bilhão de investimentos. Então, é muitos recursos que ele está trazendo e acreditamos que mesmo diante dessas adversidades que tem, nós vamos chegar muito mais fortalecidos ali no mês de agosto em diante. Deputado, a nota para a prefeitura, para o prefeito de Goiânia, de 1 a 10, quanto que o senhor dá? 0 a 10. Nota 8. 8? 8. Bem avaliado, Jones. Bem avaliado. Muito bem avaliado. Ele está falando de investimentos, mas lá atrás, no ano passado, aquele contrato que estava em andamento, o asfalto da capital, o recapeamento do asfalto, aquele contrato da Caixa, foram lá, romperam, né? Agora a prefeitura disse que acabou o recurso para poder continuar fazendo o recapeamento. Não foi um erro aquilo lá, deputado, aquele contrato? Porque ele estava em vigor. Bastava tocar o negócio. Foram lá, contestaram, não pode, agora a situação. Porque você fazer um contrato hoje com a Caixa não é uma coisa simples, era 500 milhões aquele contrato para recapear. E as ruas continuam, nós estamos com vários problemas aqui em Goiânia, no tocante, né? No tocante? Infelizmente, no tocante é isso daí. Infelizmente, o que acontece? O prefeito, ele tem os seus quadros de competência, ele tem os seus secretários, que ele coloca ali um grau de autonomia para que eles venham tocar bem a pasta. E, infelizmente, o secretário passado não usou a autonomia que teve para manter esses recursos. E foi um dos motivos que eu imagino que também ele venha ter sido trocado. Deputado, quem que o senhor considera o páreo mais forte hoje para enfrentar o governador Ronaldo Caiado? O páreo mais forte hoje para enfrentar o governador? O nome que o senhor acha que seja o nome mais forte para enfrentar hoje o governador Ronaldo Caiado no estado? Eu acredito que o nome hoje que está se destacando mais, que as pesquisas dizem, é o Gustavo Mendanha. O senhor tem pesquisa na mão? Eu tenho pesquisa, eu tenho visto algumas pesquisas, mas ultimamente, essa última semana... O senhor acha que tem segundo turno no estado? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Deputado, a sua principal bandeira para deputado federal, lá em Brasília, o que o senhor acredita que o senhor precisa mudar? O senhor acha que, sendo deputado federal, o senhor vai mudar com o seu projeto de lei? Eu até quero complementar, fora esse assunto de família, de essas pautas de costumes, mas vamos pensar em algo, avançar mais, deputado. Eu acho que sair um pouco desse contexto, não seria importante a gente avançar um pouco mais? Por exemplo, sobre a pauta econômica, que ninguém quer discutir, que é retomar o crescimento do país, desemprego que está aí em alta. Ontem foi dia do trabalho, muitos protestos, sem os trabalhadores ter o que comemorar. Olha, uma das pautas que nós vamos estar trabalhando, porque as pessoas falam deputado, eu não sou deputado, eu estou na condição de deputado e 4 anos passa rápido. O que eu sou verdadeiramente, eu sou um servo de Deus e essa é a minha essência. E no mandato que nós temos na Assembleia Legislativa, nós temos apresentado várias ações em defesa da fé, em defesa da família,
porque entendemos que a família é a célula máter da sociedade e se a família vai bem, a sociedade vai bem. Se a família vai mal, a sociedade vai mal. Mas voltando em cima do que você me diz, onde num país onde nós temos mais de 14 milhões de desempregados, fora aqueles que trabalham de uma forma não com carteira assinada, informal, mais de 33 milhões na informalidade, nós sabemos que o melhor programa social que existe é, como o presidente Marcos Pereira diz, é a carteira assinada, que dá independência para a pessoa, que dá autonomia. Programa social serve somente por uma fase em que a Paliativo. Paliativa. A pessoa está naquela situação de vulnerabilidade, ela precisa, mas não pode fazer o programa social de cabresto. Porque as pessoas não é animal para colocar um cabresto nela, elas pensam. E você tem que dar independência para elas pensarem e dar uma qualidade de recurso. Por isso, o nosso trabalho é voltado também para a geração de emprego e renda. Muito bem. Muito bem, João dos Matos. Messias, agradeço aí Até a participação segunda-feira. dos nossos telespectadores. Até segunda-feira. Um grande abraço para Um abração você. para você, Deus te abençoe. Uma boa semana. Deputado Guerreiro. Jefferson Rodrigues. Satisfação, Messias do povo. Deus te abençoe. Cadê o Batistinha? Tamo junto. Depois eu quero falar com o senhor sobre o Batistinha. É o Batistinha. Um abraço, Quero falar com o Batistinha. senhor depois. Boa tarde a todos. Pode ir com Deus. Vamos com Deus Deus. abençoe. Agora são 12.